Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje a gente vai tratar de um assunto um tanto quanto polêmico, porque em algum momento da nossa vida isso pode acontecer. Eu já vou contar o que é. Eu estou aqui com a Cláudia Plenter. Olá, como vão? Tudo bem? E com Felipe Guimarães. Oi, tudo bem? Prazer tê-los aqui mais uma vez. Prazer é nosso. E nós já abordamos nos episódios anteriores situações preventivas, tanto da área médica quanto de outras áreas, né? Falamos sobre patrimônio, construção de patrimônio e tudo mais. Só que, e se alguma coisa der errado no meio do caminho? Tirando esses aspectos, o que é que pode dar errado? E se der merda? Gente, é uma gama de pode dar merda. Gente, desculpa, mas é inevitável, né? Na hora do nervoso, todo mundo vai acabar falando essa palavra. Muita coisa pode dar errada por falta de planejamento. Ou pela preguiça de procurar um advogado achando que é custo, despesa e não um investimento. Então, vale a pena escutar esse podcast até o final, porque muita coisa interessante de propriedade vai ser dita. E eu vejo que, às vezes, a pessoa, ou ela tá nesse modo econômico, né, de, agora que deu merda, eu não posso gastar mais nem R$1. Isso. Não é um gasto, né? Às vezes é uma coisa que vai trazer uma economia a longo prazo, não é? Olha, muito interessante. Eu acho que se eu não contei no episódio anterior, eu contei para você antes da gente começar a gravar. Há umas 2, 3 semanas atrás, um cliente nosso veio e falou assim, olha, se eu não tivesse economizado numa consulta com um advogado, a minha vida não estava tão ruim agora e eu com tanto problemas por conta da preguiça de desembolsar uma quantia X para fazer uma boa consulta. Isso envolve desde o início do planejamento e da construção de uma pessoa jurídica, até, por exemplo, você ter o cuidado de consultar um advogado antes de casar. Eu lembro que o meu primeiro casamento, eu era muito mocinha. E aí, já às vésperas do casamento, né, os convites distribuídos, que a gente foi ao cartório para fazer os proclamas, eu lembro da moça me perguntando, e aí, qual vai ser o regime de casamento? E um olhou para a cara do outro e falou assim, qual que é o comum? O regime parcial de comunhão de bens. Então vai ser este. Mas tem tantas e tantas questões derivadas dessa escolha que, inclusive, a gente não conversa sequer com pai e mãe. Vocês já perguntaram para os pais de vocês qual é o regime de casamento deles? Né? Não. Qual é e por quê? E por quê? Porque famílias abastadas gostam de fazer o regime de separação total de bens, mas a legislação mudou. Então, depois de 2000, agora, o regime separação de bens, o cônjuge é herdeiro também. Gente, tem uma série de decisões a serem tomadas que uma consultinha resolve muita dúvida e resolve muita coisa. E colocando na área médica, essa semana a gente fez uma cotação de seguro, de responsabilidade civil. Muita gente acha que simplesmente está coberta a indenização e só. Existem seguros que sim. Mas se você procurar bem no mercado ou tiver o suporte de alguém especialista no assunto, dentro dessa cobertura, ela envolve honorários periciais, honorários de advogado, e outras custas que você tem dentro do processo, tá? Essa apólice que a gente pesquisou ficava em R$2.000 por ano para um médico. Uma cobertura tá? você lembra? 2.000. A cobertura de R$500 mil para indenização. Muito barato, né? Muito R$2.000, tá? Só com honorários estimados para a gente trabalhar num processo envolvendo essa especialidade, nossos honorários não sairiam por menos de 15. Se depois de uma consulta ou depois de uma pesquisa de mercado, esse médico ele contratasse esse seguro, o custo dele ia ser uma franquia, que dependeria da franquia reduzida ou não, aí é da contratação dele. Mas, no mínimo, ele teria economizado ali, só com os nossos honorários, aí os R$13 mil. Nossa. Tá? É disso que nós estamos falando. É uma diferença gritante. Exatamente. E assim, normalmente vem a bomba, que ou o paciente manda foto, xinga pelo WhatsApp, alguma coisa do tipo, ou então já chega o papel timbrado da justiça
e bate aquele desespero no profissional. Normalmente os números são astronômicos, papo de pedido de indenização de R$800 mil, R$1 milhão, muitas vezes sem fundamento nenhum, mas até então, na hora que o profissional recebe aquilo, já era. Aquilo ali já virou uma dor de cabeça, uma coisa que atrapalha totalmente ele de usar o racional e tomar as condutas corretas ali para resolver o problema. Então, assim, naquele momento, naquela pressão, se ele tem um seguro, ele fala, opa, peraí, que agora é só, nem que seja pegar o contrato e seguir o roteiro. Porque o contrato tem o que o profissional tem que fazer. Se ele não lembrar, se não tiver estudado e tudo mais. Então, assim, é uma segurança, principalmente para você usar naquele momento que você não quer e não consegue pensar em nada. É você bater na porta de um advogado especialista, entregar o seu contrato e falar, me ajuda. Pronto. Aquilo ali já vai ser um adianto enorme. Tanto para você não precisar ter um gasto enorme com honorários e tudo mais, quanto para você agilizar o trabalho de quem está ali para te ajudar. Porque o seu contrato no seguro, ele já prevê uma série de coisas. E se você seguir, o trabalho do advogado também já vai estar, em boa parte, encaminhado. E aí, quando a gente fala assim, deu merda, né? De uma área respinga na outra e vice-versa. Então, a gente pode falar de N questões relacionadas à pessoa jurídica que refletem na pessoa física e da pessoa física que também vai refletir na pessoa jurídica. E voltando um pouquinho no que você falou, no sentido do casamento, me fez lembrar duas situações. A primeira é quando eu me casei, que fizeram essa mesma pergunta para mim e eu falei... E agora? Não sei. Né? Qual é o mais comum? É esse, que foi o que nós fizemos. E outra situação, uma colega minha que trabalhava comigo no banco, ela ia se casar e ela estava muito chateada porque o marido quis escolher qual seria o regime. E ela se sentiu ofendida. Bárbaro, podemos falar um pouquinho disso? Sim. Você falou numa coisa que eu levanto uma bandeirola vermelha. Gente, precisamos falar de finanças nos relacionamentos. Isso é uma coisa que eu cacarejo. Fato. O brasileiro ele tem o pudor de falar sobre dinheiro. Só que é o seguinte, em relacionamento a dois, isso é vital. Vocês têm que pensar de forma semelhante para a construção do patrimônio. De como lidar com o que é dívida, o que é investimento. O que para vocês, eu usei um exemplo e vou repeti-lo. Às vezes, um dos cônjuges, ele é um consultor financeiro que trabalha na Avenida Paulista e para ele prosperidade é ter um Lexus do ano e ir para Nova York todo final do ano. Só que ele pode estar casado com uma moça que para ela o puro do luxo é ir para o Himalaia. Você vê, economizar uma vida para subir o Everest. Então, veja que são dois propósitos de vida completamente diferentes. E, para isso, vão ser dois tipos de organização financeira completamente diferentes. Não dá para você planejar um sem você levar em consideração o outro e vice-versa. E não estamos nem falando de forma de educar filhos, onde vai colocar na escola, qual escola, tem as questões de você... as crianças têm que estudar na mesma escola que você estudou, com uma mensalidade XYZ, e o outro não tem esse viés. Ou seja, você tem que trazer para a mesa o que é importante para um, o que é importante para o outro, em finanças, inclusive. E ainda para piorar o caso desse exemplo... Um casal que não conversa sobre finanças. Aí alguém desenvolve uma atividade que tem um risco e vem um processo, um problema dessa atividade e compromete o patrimônio do casal. Exatamente. Se os dois já não conversavam quando estava saudável, quando aparece o problema, normalmente é só decretar o fim ali, dividir o que tiver, se sobrar alguma coisa... E não quer dizer que as pessoas não se gostam. Simplesmente foram desorganizadas e não pensaram no momento que deveriam sobre como poderiam agir caso desse merda. Então, assim, é uma coisa que a gente preza muito no escritório. São os temas dos 2 primeiros episódios, que é proteção patrimonial,
você pensar de forma preventiva, você evitar riscos e tudo mais. A gente sabe que para muitos é o mundo ideal, custa dinheiro fazer isso e tal, não tenho dinheiro, tudo bem. Mas, assim, o custo em si de não fazer esse planejamento é muito maior. E você se planejar não quer dizer que você vai fazer tudo numa tacada só. Isso. Eu tenho que contratar seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, ter um advogado preventivo e tudo mais. Não tenho dinheiro para tudo isso. Tá bom, pega os seus objetivos de vida e coloca numa escala de 1 a quantos forem, qual é a prioridade. Então tá, preciso de X para esse daqui. E vai fazendo aos poucos. E essa semana, eu e o Felipe, a gente estava viajando, não sei para que lugar. Acho que a gente estava indo para Sorocaba fazer alguma coisa. E eu tive uma crise de riso que eu não aguentei. A gente estava falando de crenças limitantes. Não sei se você lembra. Sim. De crenças limitantes dentro do nosso trabalho. Porque, assim, o nosso escritório, por ele ter esse viés sistêmico, esse viés humanizado, ele não é às vezes tão pragmático. Às vezes tem coisa que você não consegue sentar. Nós temos alguns casos que não é que a gente consegue sentar com o cliente e falar 2 mais 2 são 4. Porque nele estão envolvidas tantas questões de fundo emocional que ele não consegue chegar a formular a frase 2 mais 2. Porque tem uma série de exercícios que a gente tem que ajudar a desenvolver isso. E principalmente do financeiro, quando a gente está falando dessas questões do financeiro, existe muitas crenças que são enraizadas ou porque vieram da família e a gente só repete padrão e nunca pensa sobre isso, ou de nossos medos que a gente foi construindo pelas nossas experiências. Né? Então, mais uma vez eu reitero, e se você não consegue conversar com o seu sócio, porque isso também, inevitavelmente, está relacionado ao seu sócio de empresa. Como é que você vai resolver se o futuro da empresa vai para lá ou vai para B? De repente, ela tem uma propensão, uma característica de levá-la B2B, ou seja, business to business, e um quer continuar mantendo business to consumidor, to consumer. E aí, ou seja, são duas visões diferentes que vão nortear o futuro de uma pessoa jurídica que emprega famílias que também precisam decidir as suas vidas de forma individual. E, no fundo, você vê que está tudo... É uma grande engenharia. Está tudo concatenado, né? Não tem como desprender a vida pessoal da vida profissional como se uma coisa não tivesse relação com a outra. Não, é uma questão de responsabilidade. Você sabe, até nós, dentro da nossa casa, com os nossos colaboradores internos. Sim. A gente tem uma responsabilidade muito grande. É que muitas vezes a vida ela toma rumos desconhecidos por nós, porque nós estamos aqui para aprender, né, para evoluir. Mas esses cuidados de parar para pensar, olha, esse é o meu limite, eu não conheço a área jurídica, eu não conheço a área de direito. Eu vou correr o risco de seguir às cegas e colher consequências que eu desconheço, ou eu vou fazer uma consulta pontual para que eu tenha um direcionamento, pelo menos ali daquele momento. Perfeito, é isso não aí. É? Então, eu acho legal a gente colocar. É um termômetro, não é? Sinta, você está dentro da sua área de abrangência, você estudou para isso, ou você tem uma visão técnica específica. Eu faço copos. Agora, sobre a área jurídica, para minha empresa, eu vou precisar de um apoio. Então, acho que aí é o momento de você saber que você precisa buscar. Sim. E aí vem a questão da postura do profissional líder de estar na sua posição de adulto e não de criança. Aí voltamos um pouco ao que a gente já falou anteriormente, a questão de você ter coragem. Para ter coragem, você tem que estar na postura de adulto, você não pode estar na postura infantil. Você tem que assumir riscos. Mas vamos assumir riscos de modo consciente? Procure um profissional que o ajude a fazer essa avaliação. Não é todo mundo que tem todos os dados daquele cenário. Eu posso, por exemplo, não ter os dados do cenário de uma empresa que desenvolve software para rastreamento de caminhão.
Porém, eu sei a legislação relacionada àquela, ou seja, vai juntar a sua visão de mercado com a minha visão jurídica a respeito do todo, e a gente vai ter uma visão muito mais abrangente e vai conseguir auxiliar, por exemplo. É legal isso, porque às vezes a pessoa pensa que eu estou dividindo com o advogado. Não, ele está somando comigo, não é? Somos um ativo, não somos um custo, somos um ativo. E eu participei de um evento em junho, em Alphaville. Primeiro, descobri que lá é um mundo separado do resto do mundo. A visão é totalmente diferente. E assim, eu ouvi um advogado falar, de um grande escritório de lá, que nós, advogados, temos que começar a pregar como somos ativos e não passivos para uma empresa. Porque assim, historicamente, advogado é igual a processo. Tá? Aqui no Brasil. E essa visão é muito ultrapassada, é de quando o advogado se limitava realmente a colocar em prática aquilo que ele via na faculdade, no máximo no estágio no escritório, e a faculdade, que se mantém até hoje, é limitada a te passar processo civil, processo daquilo, tal, e acabou. Só que hoje em dia, esse básico é o mínimo que um advogado tem que fazer, aquela obrigação, a gente parte dessa obrigação, e cria um campo de direito preventivo enorme. Que assim, além de analisar riscos e tudo mais, a gente analisa possibilidades de negócios, viabilidade de negócios, para saber aonde pisar e aonde pisar com segurança, com o mínimo de custo possível, com o máximo de rendimento possível. A gente cria uma fortaleza dentro da empresa para ela poder crescer, uma base sólida. E assim, a forma como esse advogado falou, eu esperava ouvir de alguém mais novo, alguém que acabou de sair da faculdade, mas ele não. Ele deve ter deve estar beirando ali os 60 anos, e ele chegou no momento de falar assim, preciso de um novo rumo para minha carreira. Ele já conquistou muita coisa, com a parte do direito em si, do litígio, mas agora ele falou, não, peraí, tenho que começar a usar a rede social, tenho que começar a divulgar essa mensagem e tudo mais. E é exatamente isso. É exatamente isso. É o nosso papel como advogado, mudar essa característica de que advogado é igual a briga, é igual a litígio. E não. A gente vê muito isso em série americana e tudo mais, onde qualquer reunião da empresa vão vários advogados para resolver as coisas. E assim, ali é meio caricato. Mas sim, eles têm uma cultura de se prevenir, voltando para o caso dos médicos, mas também se aplica a outras pessoas. Lá, cirurgião não põe a mão no paciente sem um seguro. Olha. Existe uma dinâmica. Existe uma dinâmica diferente lá, vários litígios e tudo mais, mas assim, na porrada, eles tiveram que aprender a garantir o preventivo para poder trabalhar. Até fazendo essa história do seguro é tão enraizado na cultura americana que você, se eu não me engano, eu tive um episódio há uns tempos atrás que alugar andaime, você não consegue alugar andaime se você não tiver contratação de seguro. Não é bem parecido com aqui, né? Não é aqui que nem, né, macaquinho subiu, macaquinho ficou. Lá não é assim, não. Não, aqui a galera vai no improviso. Eu já vi casos de pessoas que fazem instalações técnicas subindo em prédio de 2, 3 andares sem nada. Um meme essa semana do rapaz pintando o rodapé do segundo ou do terceiro andar do prédio. O cinto de segurança dele era outro pedreiro segurando ele por trás. Eu falei, não acredito. Eu já vi. É engraçado porque é comum, né? E aí a gente acaba tocando em alguma memória da gente. Trágico. Porque, infelizmente, ainda é comum. E hoje em dia, o que tem de manchete falando falso médico, falso enfermeiro, falso... Porque, assim, quem contrata não tem uma atitude básica que é conferir lá, me dá seu nome e tal, daqui eu vou conferir no site se você está inscrito. Nossa, olha. Então, assim, é o básico. Simples, né? Aí, na hora que dá merda, chega o responsável técnico, ele vai responder, inclusive criminalmente. Todo mundo que teve contato ali e que deveria ser uma chave de segurança e que deixou passar, vai ser responsabilizado. E, assim, é um caos para a imagem daquela instituição. Aconteceu em Itu, um tempo atrás, um caso desse. E, assim,
tem um trabalho para tentar abafar isso, mas não consegue. Isso vem à tona e o prejuízo é enorme. E gravíssimo também, Gravíssimo. não é? Sim, prejuízo para todos. Vamos usar esse meme para a gente discorrer sobre tudo que pode acontecer, que é um bom gancho do meme do pintor que está sendo aparado pelo outro pintor. Vamos imaginar que deu errado, o segundo funcionário não conseguiu segurar ele caiu e se estatelou do terceiro piso e caiu no térreo. Se esborrachou, quebrou as 2 pernas. E aí, doutor Felipe? Vamos lá. Vamos lá. Eles não têm carteira assinada, estão contratados para fazer a pintura do prédio só por contrato verbal, e a empresa está irregular, é uma sociedade simples, não é uma sociedade limitada. Nossa, assim... Riqueza de detalhes, hein? Riqueza de detalhes. É para esparramar bem. Você, num sentido pequeno ali, imediatamente, o condomínio responde, o síndico responde, quem tiver feito a contratação ali, dependendo se foi um terceiro ou não, responde, tá? E o que o pedreiro, o pintor que caiu, se esborrachou, pode pedir? Ele pode pedir tudo. Ele pode pedir tudo, porque assim, Vamos explorar. considerando uma sociedade irregular, o patrimônio do condomínio responde e o patrimônio pessoal de quem estiver ali envolvido. Isso. O que é uma sociedade irregular, doutor Felipe? Uma sociedade irregular é quando 2 pessoas ou algumas pessoas se juntam para desenvolver uma certa atividade, mas não tomam os cuidados necessários para formular a pessoa jurídica como ela deve ser. Ou seja, a ausência de contratualização das relações, inclusive da própria pessoa jurídica. Ela não toma conta dos documentos. Uma empresa ilegal, assim. Uma empresa aspas, Não ilegal. regular. Ela não é Ilegal ilegal. não, né? Acho que a palavra não é legal. Ela é prevista porque, assim, se a gente se juntar para desenvolver uma atividade, desde que não tenha um pré-requisito, tipo inscrição no conselho, alguma coisa assim, Tá você valendo. pode fazer. Só que você não vai ter as proteções que a lei prevê, por exemplo, para Limitada. uma sociedade limitada, Tá. que é responder com aquele patrimônio e o patrimônio do sócio segura. Então, vamos dizer, o pintor caiu, está lá hospitalizado e quer ser indenizado. Como ele sabe que o contrato é verbal ali, ele pode pedir, não quer dizer que tenha razão, que deva ou algo do tipo, mas é um risco. Ele pode pedir reconhecimento de vínculo empregatício, trazendo uma testemunha ou algumas testemunhas para falar a versão dele, e vai ser... O amigo, o primo, e a vai ser um mãe. risco para o condomínio explicar que não é e comprovar que não é. Ele pode pedir indenização por danos morais, pelo trauma, enfim, tudo mais. Indenização por danos materiais, tudo que ele gastar para se recuperar e tudo mais, ele pode pedir de volta. Lucros cessantes. Lucros cessantes, dano estético, se ele ficar torto, se ele ficar com alguma sequela estética, ele pode pedir. Tá? E assim, contra quem? Contra o condomínio, contra o síndico, contra todas as pessoas que foram responsáveis até ele chegar naquele lugar lá. Entendeu? É um estrago. Então, assim, aí É um imagina senhor que. estrago. Aí imagina, o condomínio em si, tudo bem, não é alguém que vai sentir dor. Mas o síndico, o responsável legal pelo prédio, ele vai responder com a parte pessoal do patrimônio. Tem o patrimônio do condomínio, mas vai respingar no dele. E aí, como fica o casamento dele? Que ele não vai poder pagar o colégio das filhas, não vai poder pagar nada disso, por um erro dele, uma sucessão de erros dele, e que ele não contou para a esposa como que funcionava ali, ele só colocava o dinheiro em casa e falava que estava tudo bem. Na hora que recebe, vem tudo aquilo. É dessa merda que a gente está falando. É uma coisa que vai juntando a outra. É uma outra. grande, Sim. é uma grande. Agora você imagina que a única falha do síndico, ou de quem, vamos colocar assim, do dono do condomínio, vamos imaginar um condomínio que tem um dono. A única falha foi não registrar aquilo ali como uma empresa, não criar uma personalidade jurídica regular. Vamos dizer que foi a única falha, que ele comprou todos os EPIs para o funcionário, para o colaborador usar, que o Isso. funcionário aí ele já teria, mas assim, para o colaborador usar,
que ele contratou, ele deu todos os documentos para aquele funcionário assinar, perguntou e pediu todos os certificados para que ele conseguisse comprovar que ele sabia desempenhar aquela função com segurança, com tudo, e aquele funcionário caiu. Ele vai ter problema igualzinho. Ele vai ter muito problema se o funcionário tiver os direitos dele reconhecidos na justiça e for uma empresa irregular, o proprietário do empreendimento vai responder pessoalmente pelos danos. E aí? Pô, mas eu só não fiz um documento. Era só um papel. É disso que nós estamos falando. É grave. Afeta a vida emocionalmente, financeiramente. Olha, eu já tive a infelicidade de ter um acidente doméstico com um colaborador que caiu de uma escada e fraturou a perna. Menina, que estresse. Óbvio, graças a Deus não deu... Imediatamente foi socorrido, imediatamente amparado, não teve sequela nenhuma, mas ele ficou sem trabalhar. No mínimo, a gente está falando de da interrupção dos haveres dele e da consequência direta à família. Uhum. Impacta, porque se você está contando com aquele serviço para que você possa sair e trabalhar tranquilamente, gera um novo problema para você. Né? Agora, veja o quão impactante é isso tudo. Assim, é realmente uma sucessão e uma cadeia de acontecimentos. Então... um caso, assim, um caso clássico para qualquer clínica ou hospital particular, é aquele paciente que não está contente com o resultado, ele vai até a clínica, arruma confusão na recepção e ali ele já quer resolver o problema de qualquer jeito e a resolução para ele é receber o dinheiro de volta. Vamos colocar um procedimento lá, nada muito caro, muito fora, R$15 mil. Ele contratou para fazer, tá num consultório odontológico para fazer faceta. Uhum. Não gostou daquilo ali, do que ele viu, e envolve a clínica inteira, cria uma puta de uma bagunça para receber o dinheiro de volta. Tem duas opções. Ou a clínica está preparada para lidar, todos os colaboradores estão preparados para lidar com uma situação de crise dessa, ou então o problema vira um negócio 10 vezes maior do que ele realmente é. Porque a clínica pode ter um prejuízo desnecessário de devolver o dinheiro. 2, porque se você não lida bem com uma pessoa que está extremamente alterada, aquilo ali pode virar uma agressão, pode virar uma coisa pior. E quando você não trabalha o psicológico dos seus colaboradores para uma situação daquela, pode ser que o colaborador ou o profissional que vá tentar resolver, ele nunca mais consiga trabalhar numa situação como aquela ou trabalhar com um paciente imaginando que aquilo ali pode ocorrer de novo. Sendo que assim, a gente corre o risco de deparar com uma pessoa descontrolada, seja no trânsito, seja numa fila de banco, seja em qualquer lugar. Mas existem formas de você lidar formas corretas, quando você se preocupa com treinamento. Quando você não se preocupa, ainda corre o risco de um funcionário seu responder errado o paciente e aquele que não tinha razão passa a ter, te processa e ainda recupera não, né? Ainda consegue uma grana que você não precisaria pagar se você tivesse treinado os seus colaboradores. E veja que essa questão do treinamento também está intimamente relacionado ao grau de maturidade que o gestor tem em lidar com a equipe. Ou seja, estamos falando novamente de crenças e de outros valores subjetivos para a boa gestão de equipe que envolve o treinamento por consequência e não por ser primário. É que muitas vezes alguns lugares consideram, olha, eu vou contratar uma recepcionista, por exemplo, e aí se limita à função da recepção. Só que se esquece que aquela pessoa é a porta de entrada Perfeito. do seu estabelecimento. Qual é a condição emocional que aquela pessoa tem para lidar com um conflito? Por exemplo, assim como o Felipe acabou de mencionar e você também. Ela sabe as minúcias do trabalho, de onde ela está inserida? Ela faz parte do grupo ou ela só é, aspas, um poste que está ali para dizer bom dia e anotar recado? Ou seja, ela faz parte de um grupo. Esse grupo tem que ser visto e analisado como um todo.
A cultura da empresa está ali, os valores estão ali, está tudo ali. Todos os colaboradores Querendo ou têm não. que saber. Todos os colaboradores têm que saber e participar. E como que um treinamento pode modificar essa situação, né? A gente está falando aqui nos pontos, né, nos gargalos das situações. Como seria diferente essa situação que você colocou agora? Vamos usar como exemplo aqui o podcast. Se você pergunta para alguém que nunca teve contato com isso daqui, o que ela acha, pode ser que ela fale, não, legal, uma experiência e tal, ou então ela pode falar, não me dou bem com câmera. Eu falo, mas espera aí, você nunca teve contato com isso? Você nunca viu esse formato de gravação? Ah, não, mas quando eu vou gravar com o celular não é bem assim, não gosto. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nessas situações é a mesma coisa. Primeiro, você coloca a pessoa em contato, ainda que simulado, com situações como essa, para ver como ela responde, como ela reage. Então, só de você colocar a pessoa em contato, quando isso acontecer na vida real, já não é uma novidade. Então, um resquício, um mínimo de noção do que ela tem que fazer ali, ela vai ter. E assim, apesar de cada situação ser única e tudo mais, existe um padrão, existe um roteiro. Então, você coloca o seu colaborador de forma frequente em contato com situações, vamos dizer, que você já viu na TV, que você já viu em notícia ou que você imaginou, para criar o maior repertório possível na cabeça da pessoa, para quando acontecer alguma coisa, ela já ter tido experiência com o pior e tratar aquilo ali como apenas mais um dia de trabalho. Traz a previsibilidade da resposta, que faz com que todo mundo saiba exatamente o que vai acontecer em um caso similar, ou cria-se uma rotina confortável onde quem responde sabe o que tem que fazer e aquele que comanda sabe o que esperar. Então, essa rotina é extremamente valiosa, inclusive para minimização de tempo, né? E deixa o colaborador preparado para a criação de alternativas caso seja uma situação sui generis que não está adaptada ou contemplada no treinamento. Sim, até para a pessoa ter consciência, olha, esse tipo de situação não sou eu que resolvo. Isso, Eu vou chamar alguém que vai conseguir te ajudar. Exato, né? exato. Porque algumas pessoas realmente não estão, não querem resolver, não querem passar por esse tipo de situação no trabalho, está tudo bem, né? Desde que ela tenha uma serventia ali, ela vai se alocar para outro departamento, provavelmente. E tem pessoas que não querem e tem pessoas que não conseguem. Não vai rolar. Por mais que a gente dê treinamento para a pessoa e tudo mais, é uma pessoa que não se dá bem com situações que você precisa improvisar, que você precisa pensar rápido, ou que você tenha que lidar com uma pessoa que está descompensada ali. E aí, justamente, às vezes, no treinamento, é que surge a oportunidade de você fazer a análise de um colaborador que não corresponde ao perfil em que ele está. E aí você realoca ele para uma função que é exatamente daquele seu perfil, e aí você adequa a rotina a uma pessoa que vai produzir muito mais, porque está dentro do perfil dela, é fácil, é fluido, e preenche-se com uma pessoa que responde melhor. Então, a análise daqueles perfis, isso acaba sendo intrínseco ao trabalho do planejamento, a análise do perfil de cada um. Agora você imagina numa situação inversa de que o supervisor, o gestor ali, primeiro ele precisa de uma situação de conflito para descobrir que o funcionário dele não se dá bem com o conflito. Aí, nesse conflito, ele descobriu que o funcionário dele é violento. Então, chegou um paciente, chegou um consumidor, alguma coisa assim, xingou esse funcionário e o funcionário partiu para cima do consumidor. Arrebentou aquele consumidor. E aí? Vamos usar um exemplo mais calmo. Ele descobre que a moça da recepção é asa em matemática e é tem uma personalidade masoquista, ou seja, ela gosta de desempenhar funções que exigem muito do racional, muito de desenvolvimento
intelectual difícil e esse desafio a move. Será que não seria o caso dela de passar ela para ser uma assistente contábil e pegar uma outra pessoa que tem fluidez no tratamento humano e passar para frente? Sim. Você veja, são pequenos detalhes que no treinamento às vezes é possível já se fazer essa identificação, minimiza-se o custo, aumenta-se o resultado e traz a previsibilidade que é essencial para uma rotina de pessoa jurídica. Sim, sem dúvida. Esse exemplo que você deu e o que o Felipe também trouxe nesse extremo de a pessoa partir para cima da outra, é possível. E a gente Totalmente. ouve histórias como essa. Eu acho que eu já mencionei em um dos seus episódios que eu trabalhei em um grande banco durante 6 anos. E a gente trabalhava na frente de atendimento, na gerência de pessoa física. E não era segmento de alta renda. Então, nós recebíamos ali todo tipo de cliente com todo tipo de problema. E a saúde é algo delicado, mas eu vi ali que quando mexia no bolso, o bicho pegava. Nossa, opa! O bicho pegava. Por quê? Muitas vezes, por falta de conhecimento, a pessoa tinha ali um limite na conta e ela não conseguia entender o que aquilo era. Ela sacava o salário e o limite, no outro mês ela ia me cobrar. E ela ia me cobrar. Juliana, cadê o meu dinheiro? Como se eu tivesse mexido ali. Então, é uma situação de conflito que, se a gente não tem um preparo, uma inteligência emocional para não se deixar abalar pela energia ali do outro, a coisa perde a razão. Você deu uma dica de ouro agora. Quando a gente está falando em dinheiro, a gente muitas e muitas vezes acessa lugares que tiram a gente do eixo. Aí voltamos ao comecinho da conversa, da questão do planejamento e a nossa relação com o dinheiro. O que para nós é prosperidade ou o que aquilo gera tanta insegurança que quando você vê, você está tendo palpitação para mexer na conta do banco. A gente até falou, acho que isso, né? Quando você está pagando o boleto, dá quentinho ou dá palpitação? Você sente que você está exercendo uma prosperidade porque você está conseguindo fazer o pagamento daquilo que lhe é caro, que lhe é tão desejado e almejado, ou seja, o dinheiro está em fluxo na vida, ou você está tendo taquicardia porque você acha que vai faltar? Isso é de ouro, é uma dica de ouro. Vejam como é a relação de vocês com as finanças, porque faz muita diferença no planejamento do resto da sua vida. E dentro de um panorama geral, a gente já falou de algumas questões aqui que podem dar realmente muito errado. Tem Sim. mais? O que Puxa! mais pode dar errado? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Assim, num fluxo onde tem um monte de coisa errada. Sempre pode piorar. Mas o normal. Uma empresa, ela é processada, seja parte trabalhista, enfim, qualquer uma. A gestão dela é feita de maneira errada. É aquele sócio que acha que a conta do banco, a conta da empresa é a conta dele também, faz aquele monte de compra errado. Ou então, usa a empresa para deixar tudo ali, deixar o nome livre, oculta os bens ali naquela empresa. Ela é processada, ela é despersonalizada, ela é desconsiderada e atinge o patrimônio pessoal. Patrimônio pessoal, entenda-se aquilo que você e sua família têm, tá? Aí você já tem um risco enorme de aquilo que você lutou, trabalhou, ou que seu cônjuge que lutou e trabalhou e casou com você e resolveu ter um relacionamento de comunhão parcial. Ou em regime de comunhão total. Isso daí, vamos imaginar que é o cônjuge que, além de ter conquistado, também trouxe de uma herança que entrou junto. Ou seja, nós estamos falando juntou tudo ali, patrimônio o pacote. de como é que chama? De gerações. Tá. Não só da própria geração. De gerações que já vieram antes e entram no regime, no bolo do patrimônio pelo regime de comunhão total de bens. Então. Está tudo ligado. Aquilo ali tudo responde. Está tudo então, ligado. uma ação trabalhista que só ficaria ali na empresa e resolveria ali, não. Ele vai te contaminar. E o contrário também. Imagina que você tem uma empresa cheia de sócio. Aí você, pessoa física, vai passando ali para empresa cumprir algumas obrigações, pagar uns boletinhos, algumas coisas assim. E você sofre um processo. Só que você não tem dinheiro para responder, a sua empresa tem todo o dinheiro.
e você deixa passar, você deixa claro que ela cumpre com as suas obrigações. Pronto. Aquilo que era só seu problema passa a ser da empresa por uma desconsideração inversa e os seus sócios ali tudo vão ficar puto com você porque a empresa, aquela sociedade que todo mundo preza e tudo mais, ela vai responder pelas suas obrigações. Por exemplo, o que pode gerar isso, por exemplo? Um contrato de locação que o sócio mora, mas na verdade foi feito no nome da pessoa jurídica. Ou que a pessoa jurídica foi fiadora. Colocou a pessoa jurídica como fiadora. Vou alugar, não tenho dinheiro para calção, não tenho imóvel para colocar em garantia, preciso de um fiador. Assina aqui, mas pode deixar que eu vou cumprir com as minhas obrigações, não vai nem saber. Deixa comigo. Esse aí é complicado. Confia aqui. Esse confia aqui é então, lascado. Assim, essas são as rotinas mais comuns. Tem aquelas excepcionais que, vamos dizer, empresas que exigem compliance. Então, você trabalhou em banco, você sabe bem disso. Existem empresas que estão envolvidas com saúde, que se relacionam com outras empresas que têm departamento de compliance e que determinam que só vão se relacionar com empresas que têm departamento de compliance. E assim, você vai lá e cria um só para deixar ali e falar que tem. Tá? A partir do momento que ficar constatado que você tem um departamento que deveria fiscalizar a sua empresa, que deveria criar mecanismos de defesa, mas que não funcionam, que você usa ali só para maquiar... Compliance pó de arroz. Nossa, isso é gravíssimo. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com as americanas. Que tem um monte de investidor, um monte de gente ali, que aparentemente os livros funcionavam e tudo mais, mas quando entrou alguém, independente do motivo que colocou isso no ventilador, mas que vai lá e fala assim, não, peraí, aqui eu não fico mais por causa disso, se prepara que a avalanche vem enorme. Enorme. Porque daí a investigação vai acontecer e tudo que tiver escondido vai aparecer, Sim, né? exatamente. Então, uma empresa que exige, que precisa de compliance e não tem, é porque ela lida com coisas muito delicadas e que tem muita gente olhando. E agora, no caso de banco, tem a CVM. No caso da saúde, por mais que não seja tão elaborado assim, tem os conselhos que vão atrás, vão olhar. E, enfim, para cada um tem o seu respectivo fiscal que vai arrumar confusão caso aquilo ali seja só uma maquiagem para criar uma fraude. E de forma semelhante... são todas aquelas pequenas empresas que prestam serviços ou vendem mercadorias para grandes empresas que exigem compliance. Hoje elas estão vendo que elas são obrigadas a sair da informalidade e ter maiores detalhes de registros contábeis, de elaboração de rotinas, de termos de qualidade, porque as empresas estão exigindo para aquelas que são suas fornecedoras. Então, isso, paulatinamente, está sendo uma rede capilar que está chegando nas pequenas. E um aviso. Como o brasileiro é bom de dar um jeitinho, já existem empresas que estão se unindo para prestar esse tipo de serviço para as empresas que exigem documentação. Vamos dizer que você sabe produzir alguma coisa ou prestar algum serviço e eu tenho a documentação que você precisa para oferecer o que você faz para a Cláudia. Aqui tem um contrato de 10 milhões de reais que você não pode assinar porque você não tem os requisitos que ela exige. Então, me dá 2 que eu assino por você, a gente faz um contrato de gaveta e a gente entrega para ela. Só que... Entendeu? Tá, isso não me cheira bem. Eu não conheço, mas eu já tô ficando... Normalmente tem o nome de esquema e o que tem nome de esquema não funciona. Então, assim... Uma hora a casa cai. Casa cai. Porque, assim, imagina que dê errado o que você vai prestar. Aí, eu assinei o contrato, vai vir para mim. Mas eu não faço ideia do que aconteceu, porque não fui eu que fiz. E aí? Tira ou não tira o contrato da gaveta? Entendeu? Olha o bolo, a confusão que tem para trás e quem que vai ter que arrumar. Gente, vale a pena. Como que vai responder? Entendeu? A gente quis simular alguma coisa para lesar alguém.
Então, peraí, quem quis simular? Porque uma empresa não lesa ninguém, não simula. Quem simula são as pessoas que estão dentro da empresa. Então, vamos buscar quem fez para responsabilizar quem fez, ou quem deu a ordem. Então, assim, você entende que é uma cadeia, uma cascata, que isso só acontece com empresa enorme. Não. Não. Pode chegar aqui embaixo para quem quer se meter em um lugar que ainda não é capaz de alcançar. Não está preparado, porque é uma questão de preparação, dá para chegar lá. Mas aí me faz pensar que a gente volta para aquele lugar que a Cláudia falou muito bem sobre as crenças e sobre a maturidade, né? Sobre ser adulto. Porque você contando isso, fica muito claro, gente, são pessoas que foram irresponsáveis e não têm maturidade para entender que o seu patamar é este e não 10 degraus para cima. A pessoa quer cortar caminho. Né? Normalmente só olha para o dinheiro. E trazendo isso para a área médica, é aquele profissional que descobriu que a harmonização facial dá muito dinheiro. Então, ele aprende a aplicar ali a toxina e acha que já é o suficiente para colocar lá. Faço o procedimento de harmonização facial. Como é uma coisa que está na moda, provavelmente vai encher a agenda, mas basta que seja contestado, nem que dê errado, que seja contestado para que seja exigido todo aquele preparo de documentos e tudo mais que esse profissional não vai ter. Então, mesmo ele não tendo errado o procedimento em si, essa falta de preparo pode gerar um prejuízo. E pode gerar um prejuízo catastrófico para a questão financeira dele, questão de imagem e todas as outras consequências que a gente colocou aqui, que são inevitáveis. Veja só como isso já está... E não pensem em nenhum momento que é porque é cidade grande ou a cidade pequena, ou isso já está tão disseminado no território nacional que esse final de semana que passou, eu fui passar com os meus familiares 5 dias em Goiás. Uma fisioterapeuta de uma cidade que não tem 5 mil habitantes falou exatamente o mesmo discurso para mim. Exatamente o mesmo discurso. E a gente não combinou isso. Ela justamente estava falando da questão dos maus profissionais da área da saúde que saem por aí fazendo harmonização facial como se você estivesse vendendo picolé e da irresponsabilidade das consequências que isso está gerando na região. E nós estamos falando do interior de Goiás, de uma cidade de 5 mil habitantes. Nossa. Ou seja, está espalhado por aí mesmo. A internet potencializa, né? A internet potencializa tanto as coisas muito boas quanto coisas lixo. Muito ruins. Então, cabe até, como alerta aqui da minha parte, o cuidado com aquilo que você consome, não é? Muito. E buscar quem é esse profissional, para quem ele já trabalhou, quem está ao redor dele, quais clientes ele atende, no mínimo, né? E aí depois talvez até fazer uma consultoria jurídica para saber se aquilo é seguro, se aquela operação é segura. O nome disso é due diligence, ou diligência prévia. Basicamente, é você rastrear o máximo de informações possíveis daquela pessoa que você está interessado em fazer negócio. Seja para contratar como funcionário, seja para fazer negócio em si. Seja para fazer negócio em si. Compra e venda, prestação de serviço ou algo do tipo. Que é muito utilizado por quem tem um compliance ativo ou quem tem um suporte jurídico preventivo. Assim, se é para contratar algum profissional que tem que ter inscrição em conselho. O básico do básico é fazer uma pesquisa no site do conselho, ver se está regular ali a inscrição desse profissional. Mas, além disso, tem uma série de outros itens que tem que ser pesquisados, porque, assim, o que pode ser um risco para você, para mim, não. Eu aceito, ou então eu aceito correr esse risco. Ou então, para a sua atividade, você não pode ter contato com esse tipo de profissional, ou que tenha essas características. Eu posso. Então, assim, é uma coisa individualizada para cada área, para cada setor. A gente tem um roteiro de due diligence de 42 itens a serem pesquisados. Desde colocar no Google o nome, razão social, qualquer coisa do tipo. Fato. Até pesquisas se já tem envolvimento, por exemplo, com trabalho escravo. Se já foi alvo de investigação ou de punição com relação a isso.
Ah, mas não acontece. Sim, Acontece. tem. E a gente tem que trabalhar com os riscos. Ah, é um documento aí que você nunca vai utilizar nem nada. Tudo bem. Mas e se a sua empresa for a sorteada para fazer negócio com alguém que pratica esse tipo de atividade? Ué, Você vai querer aparecer lá na mídia? É. Vai querer compactuar com uma situação dessa? Só lembrar de 2 grandes empresas de confecção, uma de roupa feminina e uma de calçado, que teve mencionado, não lembro a que termo chegou, mas que teve mencionado que era diretamente relacionado ao trabalho escravo. E o fuzuê que ficou isso na internet durante muito tempo, e tem gente que não compra dessas marcas há tantos anos já se passaram. Por outro lado, aqui no Brasil, voltando a um profissional mentalmente descompensado que não sabe lidar com situações de conflito. Teve uma das lojas do Carrefour em que o segurança... Matou o cachorrinho. Então, assim... Eu não sabia. desse Saiu caso. na mídia, acho que 2 semanas, ficou bombando Aí, na assim, mídia isso. foi o Carrefour que contratou aquela pessoa? Não. O Carrefour contratou a empresa de segurança terceirizada, que essa empresa contratou O segurança. o segurança. Mas, para todos os efeitos, o segurança estava trabalhando Para na o loja do Carrefour. Carrefour. Acabou. Então, assim... Se eu não me engano, teve até episódio de vandalismo ligado a isso, da revolta da população de ter matado o cachorro. Nossa. Então, assim, é a imagem da empresa que está diretamente ligada ao evento. Você consegue prever e evitar qualquer tipo de evento? Não. Não. Existe risco. O que a gente faz é minimizar, mas mais do que isso, te informar ou informar quem quer que seja, contratante, dos possíveis riscos. Aí a gente determina, não, esses aqui a gente não vai correr, esses aqui, dependendo do caso, a gente pode correr, esses aqui Eu aceito. nem é risco. Esse aí já pode colocar que está feito. A gente tira o véu, a gente tira da escuridão essas hipóteses para a gente conseguir trabalhar com a perspectiva firme, real, sobre qualquer evento. E você falando sobre isso, eu imagino que não deve existir coisa mais angustiante do que trabalhar com medo de algo desconhecido, não é? Eu entendo, eu não gosto de assumir risco. Existem do pessoas meu que têm um perfil. apetite maior ao risco, né? Exato. Então, depende. Mas, cada um dentro do seu nível, algo deve assustá-lo. Além da pessoa, talvez a pessoa ser uma pessoa que tem mais apetite ao risco, alguma coisa assusta. Eu acho que E essa angústia- só não assustaria alguém que é 100% psicopata, Então, que é desligado em de emoção. Alguma coisa a pessoa se apega se ela não tem nenhum tipo Ou de então uma de pessoa doença. muito ignorante, não no sentido prejudicial, mas ignorante real falta sobre de vários ausência fatos. de informação. Que normalmente fala assim, não, eu sei de tudo. Aí pegou. Então, aí essa normalmente é a pessoa que é pega de surpresa, porque imagina que é só um pouquinho, só aquilo que ela viu num curso online, um negocinho rápido. Viu num vídeo? Especialista de internet, de Instagram ali, e quando dá algum problema, fala assim, não, mas espera aí, isso aí eu nem fazia ideia que podia acontecer. Eu falei, então, você não tinha medo de nada, porque você nem sabia que podia existir. Então, a gente fala, e é a maior verdade, que quanto mais você estuda, mais você descobre que precisa estudar. Quanto mais você procura se aprofundar em algum tema, mais você descobre que você Ainda pode tem estudar, que você mais, nunca vai é. saber tudo. Pode ter alguém melhor que você, com certeza terá alguém melhor que você. E assim, o que você pode fazer é estudar e se preparar o máximo possível e se cercar de pessoas que façam aquilo que você não faz. Para você conseguir se preparar, focar naquilo que realmente é o seu objetivo e não precisar se preocupar com questões periféricas, como no caso dos médicos, elaborar a documentação. O médico tem que preencher a documentação. Não tem que elaborar, não tem que ficar pensando em riscos jurídicos, por exemplo. Então, colocar um médico para elaborar um contrato, não, meu contrato tem que ter isso, tem que prever isso. Não, o cara vai Se o médico surtar, for fazer, provavelmente, se né? o médico for fazer de verdade, ele vai gastar muito tempo estudando. Tempo que ele precisaria estudar para a atividade dele ou para atender os pacientes dele.
E, de forma geral, o mesmo raciocínio vale para qualquer atividade. Sim. Se a gente estiver falando de uma empresa que presta serviços de engenharia, ou uma empresa que é distribuidora de roupas, ou uma distribuidora de calota de carro. Vale o mesmo raciocínio. Passa para a gente aquilo que a gente sabe fazer bem, aquilo que a gente não faz tão bem. A gente se cerca de profissionais que fazem melhor do que nós, porque a gente gosta de trabalhar com vários profissionais de outras áreas para entregar uma solução totalmente integral. E vai Segue seu pesquisar caminho. formas novas de vender calotas de carro, se for o caso. Pois é. Porque gera um incômodo, um desgaste de energia mesmo para fazer algo que a gente não se preparou para fazer. Como você deu exemplo, eu faço calota de carro. Na hora de fazer um contrato, ou eu vou deixar de vender a calota que eu ia vender, ou eu vou fazer de qualquer jeito e arrumar um problema. Fato. Das duas, uma. Não é? Normalmente, o problema que você vai arrumar é muito mais caro do que o valor que você precisaria para elaborar esse contrato com algum especialista. Não vale a pena. Não é? vale a pena. Então, eu acredito que esse episódio deixa pra gente esse aprendizado, né? Pensa se o que você vai ganhar com essa atitude aí que você tá tomando, com essa decisão, vale mais a pena do que o problema que você pode arrumar ali na frente. Exatamente. Exatamente. É uma boa medida. E para não correr os riscos que a gente conversou aqui, ou para diminuir o máximo possível o seu risco, assista os 2 primeiros episódios que a gente fala de várias soluções que você pode pesquisar na internet, que você pode já conhecer hoje mesmo, agora, e nem todas somos nós que oferecemos. Nós podemos ajudar a encontrar o profissional que vai fazer para você. A gente pode analisar suas relações com esses profissionais e é isso que a gente faz. Como, por exemplo, com o seguro, não vendemos seguro. Com questões de investimento, a gente não faz sugestão de investimento, nem nada. Só que a gente tem parceiros que fazem essas atividades. Então, assista os 2 primeiros episódios e depois chama a gente no direct para a gente conversar. Isso é legal, porque esse canal de abertura que vocês estão dando aqui, junto com os cortes e até no YouTube de maneira integral, dá uma abertura para que as pessoas conheçam vocês, aumentem o nível de confiança e as dúvidas, elas vão acabar surgindo e elas podem. Se você está assistindo, você pode mandar um comentário aqui no YouTube, fazer uma pergunta, mandar uma mensagem no direct do Instagram, fazer uma pergunta, porque o objetivo é realmente trazer conteúdo de utilidade, né? Fato. E deixar e ver que tem muita gente que nunca sequer chegou próximo a um advogado. E acho que esse primeiro medo do contato, será que eu vou falar alguma besteira? Se a gente não sabe tudo, quem nos procura também muito menos haveria de saber. Somos todos aprendizes. A gente, obviamente, tem uma responsabilidade em saber da nossa parte. Mas não tem pergunta boba, não tem nenhuma pergunta nonsense, não existe isso. A gente justamente gostaria de usar esse veículo como uma forma de aproximação. Advogado é um amigo consultor, parecido com um padre. A gente escuta tudo e não fala nada. Somos um ativo. Somos um ativo. Somos um ativo. Essa eu já tomei para mim. É um ativo e com sigilo absoluto. Opa, com certamente. Certeza, com certeza. E isso não tem brincadeira, não. Isso é papo sério. E tem uma coisa que, assim, a gente ouve papo de todos os assuntos, seja relacionado ao que a gente trabalha ou não. E uma coisa que a gente leva muito a sério é não fazer juízo de valor. A gente recebe a informação. Como é? Se for o caso, a gente faz a orientação dos riscos envolvidos com aquela decisão, com aquele ato, e deixa para o cliente tomar a decisão que ele quiser. O máximo que vai acontecer é a gente falar: não trabalhamos com esse assunto, não trabalhamos com essa parte. Se tiver alguém para indicar, a gente indica. Se não, a gente dá o máximo de informações possíveis para esclarecer aquele cliente, aquela pessoa, e pronto. A nossa relação termina ali com relação àquele assunto. Existem clientes nossos que chegaram já com problemas ou com assuntos que não competia a nós resolver com base nos nossos princípios, mas que, assim, eu não vou julgar seus valores, também não vou falar que você não é mais meu cliente. Esse assunto eu não resolvo. O resto,
Se tiver dentro das possibilidades, a gente vai continuar trabalhando, não tem problema nenhum. Entendeu? É muito bacana ouvir isso, porque eu não sei, eu acho que a gente vem de um momento geracional que o advogado era muito... Desculpa, o advogado era muito distante, o médico era muito distante. E essa proximidade vem acontecendo com a internet. Esse é um ponto muito positivo nisso. Que é o que você disse, a pessoa pode vir aqui, ainda que eu não resolva o problema, ela vai saber que eu não resolvo, que ela vai poder buscar outra pessoa. Vou aproveitar, então, o que o Felipe acabou de dizer e fazer um convite para quem está nos assistindo, que no dia 25 de setembro, às 19 horas, nós vamos fazer um evento na nossa sede aqui em Itu, relacionado a planejamento pessoal e planejamento patrimonial das empresas e pessoas. Então, fica aqui o convite. Vão ser várias palestras e um gostoso café posterior sobre tudo isso, aquilo que a gente está falando aqui do planejamento e evitar as merdas que podem vir de você não pensar um pouquinho mais à frente. Que ótimo. Tá bem, então. Fica o convite. A você que assistiu até aqui, que acompanhou esse conteúdo, muito obrigada. Aproveite a dica do Felipe para assistir aos episódios anteriores, que as dicas que eles trazem aqui são muito valiosas, realmente. Pelo menos para mim, foi um grande aprendizado até aqui. Boa, obrigada. Obrigada a presença de vocês mais uma vez. A gente que agradece. Nós que agradecemos. Obrigada, pessoal. Até a próxima.